Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e com sua audiência. Hoje é feriado, mas tem programa e vamos dar uma ajuda a você que está em casa que ainda tem dúvidas sobre como escolher uma profissão. Tempos atrás, era muito comum que os filhos seguissem os passos dos pais na escolha da carreira profissional e ainda herdassem a clientela dos seus negócios. O comportamento levava muitas vezes a escolhas equivocadas. Em tempos de avanço tecnológico, as diversas ofertas de informação sobre cursos, fácil acesso a currículos detalhados das instituições e uma infinidade de métodos de orientação vocacional, além de notícias atualizadas sobre as tendências de mercado, permitem escolhas mais acertadas e uma mudança de comportamento de carreira. E para nos ajudar a entender melhor o assunto de hoje, vamos conversar aqui no nosso estúdio com Saulo Veríssimo. Saulo é consultor, palestrante e coach. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Domingos Sávio. Domingos, ele é psicólogo, professor de recursos humanos e especialista em desenvolvimento de pessoas. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir de agora tem uma reportagem especial sobre o tema. Confira! O que você quer ser quando crescer é uma pergunta que muita gente já ouviu pelo menos uma vez na vida. Escutar esse tipo de questionamento pode ser desesperador para muitos jovens que estão na reta final do ensino médio. A incerteza sobre o futuro profissional é bem comum nessa época. Por isso, nós conversamos com quem entende do assunto para trazer um pouco de tranquilidade para esse coração cheio de dúvidas. Esse momento é um momento bem difícil, né? Porque você está na adolescência, saindo da adolescência, então saber exatamente o que você quer não é tão fácil. Mas você tem alguns indícios que dá para você já ir lendo. Por exemplo, é mais fácil você saber o que você não quer, o que é que você não gosta. Mas se você gosta de escrever, você já sabe que é mais uma pessoa para humanas, você gosta de ler. Tem pessoas que já gostam de medicina, né? Medicina, por exemplo, aqui tem um grupo que é muito medicina. Eu acho que é um momento difícil. Maria Fernanda e Matheus passaram por essa fase graças ao apoio de familiares, amigos e professores. Eu sempre falei, eu quero fazer medicina, mas quando eu cheguei realmente no ensino médio, eu falei assim, será que é isso mesmo? E aí, por conta de influências do meu avô, assim, ele por sempre me conhecer a vida inteira, ele sempre está comigo, eu digo que é meu segundo pai, ele falou assim, por que tu não faz veterinária? Tu gosta tanto de bicho, tu é tão apegada. E aí foi quando acendeu como se fosse uma lâmpada na minha cabeça, uma coisa que eu não estava enxergando. Ele clareou e falou, comecei a pesquisar, foi realmente bem importante eu saber como é o mercado de trabalho, como é a área, o que é que você pode fazer. E aí eu falei, é isso, eu ainda passei muito tempo assim, mas agora a partir do segundo semestre eu falei, é isso que eu quero. Hoje eu estudo porque eu quero buscar meu alvo principal, que é passar em medicina. E a escolha do curso sempre foi desde pequeno, eu acho que eu sempre tive essa vontade. E eu tenho parentes que são médicos, então sempre via a rotina deles e isso inspirava um pouco. No final, assim, no ensino médio, bate aquela dúvida, né, de se a gente quer ou não, se é realmente aquilo que a gente quer. E eu comecei a me envolver de um lado mais político. E foi o único momento que bateu uma duvidazinha assim, mas em nenhum momento eu pensei em largar a medicina. O ideal, no que eu falo de influência, é uma inspiração mesmo. Você é filho de um médico, filho de um professor, de um pastor, e aquilo você vai convivendo no dia a dia, termina você indo por aquele caminho. Mas o importante é não se deixar levar pela opinião, e sim pela experiência de cada um. Escutar o pai, escutar a mãe, escutar um amigo, mas escutar você também. É o principal, né? Que é a sua vida que vai partir dali. Pesquisas e testes de vocação também podem ajudar bastante nessa hora. Ele também é um indício, não é certeza absoluta. O outro é a convivência diária, né? Tem gente que vai para o hospital, adora o clima de hospital. Tem gente que odeia, né? Tem gente que vai ver um filme sobre julgamento, fica apaixonado. E assim, tem gente que gosta muito da sala de aula, do colégio. Fez a escolha, mas durante as aulas viu que não era bem aquilo que você queria? Sem problemas. Tenta mais uma vez. Você está decidindo ali a sua vida na universidade. Então, se você na faculdade não está se dando bem, não está gostando, recomeça, não tem nenhum problema. Principalmente é importante você se conhecer.
você saber o que você quer. E mesmo se você continua na dúvida, é importante você conversar com pessoas que são importantes para você, porque elas lhe conhecem. E muitas vezes a gente, nesse período de pré-vestibular, nessa loucura que a gente tá, a gente não consegue enxergar, a gente fica muito aperreado. E eu acho que é importante a gente conversar com as pessoas que a gente gosta. E também você se perguntar, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, porque é importante, né? Nesse momento em que precisamos recomeçar, não custa nada lembrar que quando a gente é feliz no que faz, a gente não trabalha. Se você fizer aquilo que você gosta com qualidade, você vai ser bem remunerado em qualquer lugar. Então, você pensa aquilo que você já sente vontade de fazer, pesquisa em algumas profissões, dá uma pesquisada, tenha uns testes vocacionais também na internet, e eu acho que vale muito isso. E aí, quando você sente que é aquilo que você quer, não largue por nada. Tipo, independente das dificuldades que vão vir naquela profissão, eu acho que faz parte. Pois bem, e a gente reforça que a escolha da profissão deve ser muito bem pensada. É uma decisão que precisa ser tomada com calma. Isso mesmo, precisa de calma para tomar esta decisão. Não é interessante deixar para a última hora, no momento ali de preencher a ficha do vestibular, por exemplo. Pense muito bem sobre o assunto, claro. Nada é para sempre e a escolha profissional também não precisa ser. Existem vários casos de pessoas que trabalham anos em uma profissão e posteriormente abandonam tudo para começar uma nova carreira. Mas mesmo que você possa mudar de carreira no futuro, não vale a pena perder tempo fazendo um curso do qual você não gosta. Orientações e dicas vamos ter a partir de agora para ajudar a você que está em casa nos acompanhando, que ainda tem dúvidas sobre qual profissão vai escolher. Primeiro quero dizer que vocês são bem-vindos aqui no nosso estúdio. Saulo Veríssimo, consultor e palestrante, seja bem-vindo e fique muito à vontade. Muito obrigado, Valdson. Um dia você que está acompanhando o assunto do dia na sexta-feira, e é maravilhoso poder estar aqui e ajudar as pessoas a se encontrarem profissionalmente. Também queria dar boas-vindas ao Domingos Sávio, ele que é psicólogo, professor de recursos humanos e especialista em desenvolvimento de pessoas. Seja bem-vindo, professor. Desde já, muito bom dia, agradecer o convite e vamos fazer um debate bem legal acerca de carreira e profissão. A gente iniciou o nosso programa falando sobre aquela influência que sempre existiu da família, algumas pessoas ainda herdavam, né, até clientes dos pais, mas mais à frente se frustravam, porque não era aquilo que queriam, né, Saulo? Então existe um momento certo e o que eu devo levar em consideração para escolher essa minha carreira? Devo ouvir meus pais, claro, mas a decisão tem que ser minha. Valdson, uma coisa interessante sobre carreira. A gente até uma certa idade não sabe exatamente o que fazer para sempre. Porque tem essa ideia, né, de que eu vou escolher uma profissão e eu vou ficar com isso para sempre, né, professor? E o para sempre assusta muito, para sempre casado, para sempre trabalhando com isso, para sempre exatamente essa mesma pessoa. E nada impede que você se inspire nos pais, né, que você aprenda com os pais. Mas tem 3 palavras que eu gosto de usar quando o assunto é carreira: paixão, ganha-pão e expertise. E muitas vezes o adolescente, o jovem, ele tem uma paixão por algo e ele pode transformar aquilo num ganha-pão através da sua expertise. E aí talvez esse programa seja bem especial para os pais também, para que possam aliviar a pressão do decida agora e aumentar as possibilidades de contato com possíveis profissões do futuro. Outra coisa bem interessante, o que hoje é profissão no futuro, talvez um dia nem exista mais. Eu até num dos programas que participei aqui, professor, comentei sobre ser torneiro mecânico, né, que meu avô escutou do pai dele que ser torneiro mecânico era a melhor coisa do mundo, que era a profissão do futuro, e hoje em dia nem se escuta mais. Então a cada mês se surge uma atividade nova ou uma profissão nova, né, e você pode exercer ou uma atividade, né, ou uma profissão, ou quem sabe até empreender. Nós somos um dos países mais empreendedores do mundo. Então, eu acredito que esse programa vai ser especial para quem está aí ou querendo se recolocar ou querendo escolher a sua profissão daqui para frente. Professor Domingos é também psicólogo, né? O Saulo falou do perigo, dessa pressão em querer realizar nos filhos, né, um sonho que às vezes é dos pais. O que seria, o que a gente poderia entender como pressão? É só quando o pai fala diretamente você tem que seguir essa profissão, você tem que construir essa carreira, ou tem mais coisas que a gente compreende como pressão? Muitas vezes essa pressão ela não é direta, né? Ela é indireta. E muitas vezes você percebe que o jovem ele entra nesse processo de autocobrança muito grande, de ter que atender essas necessidades, né? Sobretudo os nossos problemas, eles são muito oriundos da questão de você atender ou não solicitações dos pais, né? E dentro desse contexto,
é muito imprescindível você trabalhar a cabeça, né, desse jovem que está adentrando no mercado de trabalho, como foi bem falado pelo Saulo, né, que ele pensa que isso aí vai ser a única opção dele, vai ser essa única possibilidade, e não é. Tem um leque de diversidade muito grande. Muitas vezes a gente não se encontra numa profissão, vai sempre se encontrar outra, mas é importante se permitir para isso, né? E para isso é importante estar aberto, porque muitas vezes essa tensão, esse processo de autocobrança é um fenômeno que eu tenho observado isso no dia a dia, sobretudo nos jovens, né? Acomete muito e tende a prejudicar o seu desenvolvimento profissional. Tem pessoas que já nascem com aptidão para uma determinada área e começam a desenvolver de acordo com aquilo que gosta de fazer, às vezes desde criança, adolescente, outros também pesquisam, vão até profissionais que atuam já naquela área, e isso ajuda a amadurecer. É muito importante fazer isso, Saulo, conhecer de perto também e conversar com os profissionais que já atuam? Valdson, você falou uma coisa incrível. A criança, ela nasce, né, com 100% de possibilidade, né, professor? Para tudo. E aí, o que os pais trazem de carga poderá ser ou não decisivo para o futuro. Mas uma coisa que eu te falo, trabalhando com educação desde 2009, educação superior e pós-graduação, as pessoas vão para os cursos sem saber o que vão fazer com aquele curso. E aí, é nessa hora que, aí, independente dos pais, fica a dica para você que está assistindo em casa, pô, sexta-feira, né, feriado, tem final de semana, reserva um tempo para ir na internet e tenta ter contato com essa profissão de alguma forma. O curso de administração, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer com contábeis? O que é que eu posso fazer com RH? O que é que eu posso fazer com psicologia? Né? O que é que eu posso fazer? E outra, o que é que você gosta muito de fazer? Qual é a sua paixão hoje? Se você conseguir transformar aquilo que você gosta de fazer no seu ganha-pão, né, você já tem aí 50% de chance de se dar bem com isso por muito tempo. E a maneira para você transformar isso no ganha-pão é a expertise. Então, se você está em casa, né, você está em casa aí agora, e você gosta muito de pintar, de brincar, de conversar, de jogar na internet, procura saber quais são os cursos, quais são as ferramentas que podem trazer para você o conhecimento necessário para você fazer disso uma profissão. Porque, olha, Valdson, é engraçado, eu atendo pessoas com coaching e as pessoas vêm para mim, muitas vezes elas querem muito migrar de carreira. É interessante, professor, às vezes a pessoa quer deixar de ser executivo para montar um pequeno restaurante, para montar um food truck. Ele quer alguma coisa que ele se sinta pertencendo àquilo, que tem a cara dele. E eu já conheci uma médica, por exemplo, que largou tudo para ver de gastronomia. Que ela queria, ela se formou, fez medicina, fez especialização para agradar o pai. E para dizer ao pai, olha, fiz o que você queria. E por outro lado, falar para os filhos também que estão assistindo isso aqui, seja adultos ou não, que é uma forma de amar quando o pai cobra. Ele aprendeu desse jeito, né, professor? Ele aprendeu assim. Vai trabalhar, né? Sai de casa. Eu tenho uma cliente de coaching, por exemplo, que ela chegou para o filho de 25 anos e falou, olha, você tem mais um ano para ficar aqui. Depois disso, você tem que morar só. Então, resolva a sua vida. É uma pressão, mas é uma forma de também dar asas para o filho. E quando existe essa paixão, está fixo ali o curso que a pessoa quer seguir, mas vivemos hoje no contexto de mais de 12 milhões de desempregados no nosso país. O que é que deve falar mais alto? É a situação atual do nosso Brasil ou é a paixão que a pessoa tem desde o início por aquele curso que pesquisou, que conversou com profissionais da área, né? E às vezes até é aquela área onde tem o maior número de desempregados. Como é que a gente lida com isso? Porque é preciso saber disso também, né, professor? Verdade, tem um contexto muito de você analisar o cenário. Mas eu vou muito na linha do raciocínio do Saulo, na perspectiva de que você vai buscar, né, os seus anseios interiores. Né? Eu tive uma oportunidade de um dia conduzindo uma aula, né, e falando sobretudo sobre carreira, né, que é algo imprescindível, que fala sobre a questão da autogestão da vida profissional da gente. E um aluno me disse assim, professor, eu estou aqui praticamente porque a empresa paga, né, o meu curso. E eu tenho talento, eu praticamente sou autodidata na coisa. Eu estou aqui praticamente para buscar o certificado, o diploma. Mas uma coisa que me inquieta muito, professor, é a minha motivação. O que o senhor me diz? Foi uma das perguntas mais intrigantes que eu recebi. E na minha experiência, né, como consultório, né, como professor, eu cheguei para ele e disse, olha, se você tem talento, mas não tem motivação para realizar, é melhor você buscar outra coisa. Né? Porque é o combustível maior, é a coisa do intrínseco que você buscar. Porque muitas vezes você observa uma gama de profissionais que foram, e como para uma determinada profissão, mas são ali frustrados. Não conseguem prestar um serviço de excelência e atender a necessidade a qual esse trabalho se propõe, que
que é você antes, primeiramente, desenvolver os seus potenciais, como também você contribuir para a melhora do mundo. Mas ainda a ideia que a gente tem de trabalho é salvaguardar suas necessidades básicas, né? Mas o trabalho ele vai muito além dessa concepção, né? Tem um grande pensador chamado Christopher D. Joyce, que ele trabalha no contexto de psicodinâmica do trabalho, que vai muito nessa linha de raciocínio, o teu fazer profissional, no sentido para angariar as pessoas no seu desenvolvimento também. Então, acho que falta muito esse nível de consciência, né? Nem sempre aquilo que o jovem, aquilo que o de mais idade está buscando, está de conformidade com seus anseios. Tanto que hoje, carreira, mais uma vez, está muito ligado à autogestão da minha vida profissional. Não está delegado a ninguém, a pai, a mãe, ao mercado, e sim a mim. Por isso que é importante esses trabalhos de coach são fundamentais. A questão de você fazer esses desbloqueios psicológicos, esses traumas. Tem uma coisa que eu bato muito na tecla. Tem muita gente que não se acha merecedor, que acha que não pode prosperar em determinada profissão. E apesar de ter talento e gostar, então são muitas nuances envolvidas dentro desse contexto. São crenças limitantes? Seria assim, Saulo? E é interessante o que o professor falou, porque isso entra num ciclo de autossabotagem, ou seja, você começa alguma coisa e aí quando começa a se empolgar, aí já vem aquele diálogo interno, ó, tu sabe que isso aí não vai dar certo, tu sabe que isso aí vai te levar por um caminho assim, tu sabe que isso não dá dinheiro, para não falar num diálogo externo. O Timothy Gallwey, que é considerado o pai do coaching, ele fala que a nossa performance ela é o resultado de uma equação. É o nosso desempenho menos a nossa influência, a nossa interferência interna e externa. Então ele diz que quanto maior o resultado eu quiser, quanto maior a performance eu quiser, eu tenho que ter ações, porém eu tenho que reduzir a carga de influência interna e externa. Então quando você fala, por exemplo, eu sou muito apaixonado por artes, mas eu preciso pagar as contas. Então uma coisa que eu digo até para quem eu atendo por que você não faz desse seu ganha-pão atual uma maneira, um mecanismo para financiar essa sua vocação? E dá o seu melhor, faz com excelência o que você está fazendo hoje, porque hoje, o lugar onde você está, no futuro pode ser um cliente. Hoje eu sou empresário, mas um dia eu fui funcionário e meus ex-patrões são os meus clientes até hoje. Você tem que entender que o que acontece normalmente, eu acho que o professor deve pegar muito isso também. Eu não amo o que eu faço, então eu faço de qualquer jeito, não vejo a hora de sair daqui. E não entende que, na verdade, isso pode ser muito mais profundo. É tanto que nos processos de coaching eu sempre indico o acompanhamento com psicoterapia. Porque às vezes a pessoa não está avançando na carreira, não consegue se recolocar, é um empresário, até empresários, não consegue prosperar por crenças limitantes, e aí as causas disso muitas vezes são oriundas a uma coisa muito mais profunda, e aí a psicologia vem e trata isso com perfeição. Perfeito, muito bem colocado por Saulo, e você vê profissionais brilhantes, com um nível de competência, de excelência maravilhoso, mas não consegue se desenvolver, não consegue prosperar profissionalmente. Essa área está altamente comprometida. Eu costumo dizer que tem três coisas importantes quando você vai, né, na psicoterapia trabalhar com eles, né? É a questão, você se sente preparado. Se sentir preparado é muito importante. Bom o suficiente para fazer um trabalho de excelência e principalmente merecedor. Dos 3 ingredientes, o último é o mais comprometido. Nós ainda temos uma baixa autoestima muito grande. E isso é devido aos fenômenos culturais, né? A questão das crenças, como muito bem Saulo colocou, que a gente acaba absorvendo isso. Sobretudo você vê o Lai Ribeiro, ele costuma dizer que uma criança antes dos 7 anos vai receber mais de 7 milhões de nãos. Então, automaticamente, já vai ficando maculado o teu desenvolvimento. Não é? Então, é um fenômeno a ser trabalhado. Então, quando você alia esse contexto emocional com o trabalho de coach, da pessoa que está funcional, preparada, você tende a contribuir muito, né, para esse desenvolvimento profissional. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Daqui a pouco a gente volta para trazer mais dicas para você que está em casa. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no programa estamos falando sobre escolha da profissão. E a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. A gente traz hoje uma informação do Guia do Estudante, passo a passo para escolher a profissão.
Quando chega a hora de escolher a profissão, para muitos estudantes, o desafio é grande de encontrar uma área de atuação que se encaixe dentro das suas expectativas. Dúvidas não faltam nessa etapa da vida. Afinal de contas, não é tarefa fácil decidir a carreira que você quer seguir. Para ajudar quem ainda está com dificuldades, o site traz algumas dicas. A primeira delas é se conhecer mais. É importante ver se o seu perfil se enquadra nas temáticas e nos ambientes que farão parte do seu dia a dia profissional. Você já parou para analisar como foi sua vida escolar? Quais as disciplinas que você tinha mais afinidade? E sobre as projeções para o futuro? A escolha profissional deve estar atrelada às possibilidades de crescimento para o futuro. Por isso é importante verificar como anda o mercado de trabalho e verificar também se a sua escolha profissional tem a ver com o seu projeto de vida. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdisson. A gente agradece a Tânia Silva pelas informações da internet e agora a gente segue. Vamos aprender um pouco mais sobre escolha da profissão. Temos aqui uma tela e alguns tópicos e com base nesses tópicos os nossos convidados irão nos auxiliar para ajudar você que está em casa nessa escolha. O primeiro tópico fala o seguinte: esqueça o mito da profissão para toda a vida, né? Aquela profissão para sempre que a gente falou um pouco no bloco anterior do programa. Você que ligou a televisão agora, seja bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Hoje estamos trazendo muitas informações para ajudar você que está em casa a escolher a profissão. Nesse primeiro tópico, fala aqui sobre esquecer essa profissão para a vida toda. Saulo Veríssimo, o que é importante ter isso aqui em mente? Bom, o ser humano não é o mesmo de um dia para o outro, nem a cada 5 minutos. Então, pode ser que ele se apaixone pela profissão inicialmente, depois de um tempo ele possa mudar, migrar. Não existe nada que impeça, né? E aí estão os vários trabalhos de headhunter, coach de carreira, né? A psicoterapia. Várias pessoas estão sendo ajudadas a mudar de profissão. Outra coisa interessante sobre isso, tem um dado do IBGE que diz que 56% dos brasileiros estão insatisfeitos com a vida profissional. Já foi bem pior, né? Isso é dado atual. Já chegou a quase 70%. E muitas vezes por conta disso. Eu estou na minha profissão, mas estou infeliz. O próximo tópico fala o seguinte: não considere apenas suas preferências pessoais, mas também o mercado de trabalho. Isso. Eu queria também comentar em relação ao esqueça o mito da profissão. Fique à vontade, professor. Antigamente tinha um contexto também nos processos seletivos, né? Remeter muito àquela pergunta lá da infância, para ver se a tua decisão já estava ali, essa construção de carreira já vinha, então aquele seria o melhor profissional, porque ele já tinha esse histórico todo. Hoje se tem essa quebra de paradigma, né? Não necessariamente, muitas vezes você vai se encontrar em situações onde você nem menos espera. Eu tive um aluno que hoje é um grande profissional ligado à área financeira, e eu ministrando a disciplina de recursos humanos, ele fez: professor, sua disciplina é tão legal, é uma área que me fascina, e eu vou querer trabalhar com isso. Eu disse: tu tem certeza? Ele fez: certeza eu não tenho não, mas quem é que tem? Eu disse: isso aí eu gostei. Mas por que tu me diz isso? Porque aparece para mim muita oportunidade na área financeira. Mas eu disse: você já foi? Não, professor, eu não gosto não. Tem certeza? Ele fez: certeza absoluta, não tenho. Eu disse: te permite, rapaz. Você está aqui estudando, se estagiar, não gostar, você vai, deixa. Hoje ela é subgerente e altamente se encontrou, né? Fez pós-graduação na área financeira, então é muito isso, você se permitir. Muitas vezes a vida está dando um chamado para a gente, e a gente ali está, né, resistente a esses chamados. E é ali, muitas vezes, onde a gente vai se encontrar. E como eu tento convencer uma pessoa que esse se permitir não é perder tempo? Dizendo que, no caso, serve de experiência, se não deu certo? Seria mais ou menos assim, Saulo? Isso depende muito da fase. Veja que na fala do professor foi interessante. Ele estava estudando e ele podia, né? Então, a época de você mais se permitir é quando você está estudando. Isso. A primeira vez que eu montei uma empresa, um dos meus professores da faculdade era meu sócio. E às vezes as pessoas vão para a faculdade ou para pós-graduação e não entendem que aquele tempo é um tempo muito especial. Então, Saulo, eu estou trabalhando e não posso fazer essa experiência. Internet, né? Vai buscar, vai pesquisar, vai procurar saber. Separa o marketing da raiz da coisa. Quando se fala, por exemplo, em coach, eu digo para as pessoas: olha, esquece a profissão de coach e coloca na tua mente a profissão de ajudar pessoas a chegarem a algum lugar. Se isso for o teu chamado, vai. Né? E é interessante, por exemplo, se fala em mercado, né? Considere não apenas suas preferências pessoais. Dá para alinhar, sabe, Valdisson? Dá para alinhar. É muito melhor uma pessoa pouco qualificada, entusiasmada,
né, motivada, a fim de fazer, ela com certeza vai conseguir faturar muito mais do que uma pessoa com expertise no nível A e nada de paixão. Então, dá para pesquisar, dá para visitar, dá para experimentar, dá para experienciar. E outra coisa interessante é se qualificar. Então, quando você vai para uma faculdade, você vai para uma pós-graduação, você tem a oportunidade de conhecer outras áreas. Veja como o professor falou, né? O aluno ele trouxe essa informação. 74,8% dos brasileiros não investem em qualificação profissional. Isso é uma pesquisa de uma consultoria de São Paulo, que foi divulgada recentemente, e isso assusta porque muitas vezes, por não se qualificar, você não percebe como você pode ir para outras áreas, como você pode experimentar outras oportunidades. O que você tem hoje é fruto do que você sabe. Se você não aprender uma coisa nova, você não vai ter nada novo. Isso. E desse contexto aí de considerar não apenas suas preferências pessoais, mas também o mercado, não necessariamente a profissão. Não é? Para você observar tendências, possibilidades onde você passa. Hoje tem uma palavra muito bem colocada, precisa, que é o termo trabalhabilidade. Isso. Que é no sentido também de você buscar fontes de renda, você buscar possibilidades. Né? Hoje você pode trabalhar num ambiente que seja carteira assinada, você desenvolver atividades como autônomo, você prestar serviços voluntariados, são 1001 facetas. A pessoa hoje tem que ter essas habilidades de buscar ler esse cenário. Não é? Que pode se tornar um empreendedor. Pode se tornar um empreendedor, porque perfeito. eu acho que muito o medo de arriscar é por conta da aposentadoria, né? Muita gente pensa que não trabalhando de carteira assinada, não construindo uma carreira, né, com carteira assinada, mais à frente pode ter dor de cabeça. Mas se for um empreendedor individual, por exemplo, pode contribuir e ter uma segurança no futuro. E ele não contribui tão alto, ele tem uma segurança, mas, Valdes, a melhor aposentadoria que você pode ter é você ter uma profissão. Muito mais do que uma atividade. Porque, como assim, Saulo? Eu posso ser formado em administração, ser pós-graduado, pós-doutorado, mas eu não tenho uma profissão. Quem diria que hoje tem pessoas que se realizam fazendo bolo, por exemplo. Então, tem pessoas que largam tudo e vão... Eu vi esses dias uma reportagem, formada em fisioterapia, nunca tocou fisioterapia e ganhava dinheiro com cupcake. Ela tem uma profissão, ela é doceira. Eu tenho uma cliente atualmente que ela é empresária na área de charutaria. Não é charuto, charcutaria. Ela faz linguiça. E ela foi funcionária durante anos de uma instituição financeira, formada em economia e se realiza hoje. Ela diz, eu sou empresária. Hoje eu faço com que as outras pessoas saboreiem o melhor. Então, desse jeito, ela tem uma aposentadoria não só para ela, mas aí ela pode deixar o legado para outras pessoas. E ela consegue, mesmo trabalhando muito, às vezes a gente, eu sou empreendedor, às vezes a gente tem rotina de entrar pela madrugada trabalhando. Essa semana teve dia que a gente saiu do escritório 3h30 da manhã e começou o dia novamente 9 horas da manhã. E você vai com toda a paixão do mundo. Existe uma motivação. E ganha dinheiro. E, Valdson, em 2016 eu recomecei um projeto e em 1 ano e meio, quase 2 anos, com expertise, paixão e ganha-pão, a gente conseguiu crescer assim absurdamente. E tudo isso fruto de uma mudança, de uma migração. Né? Onde antes eu atuava com uma coisa apenas, eu migrei para o coaching, e aí entrei por esse caminho e aí a coisa começou a fluir, não por conta do coaching, mas por conta de entender que eu preciso estar alinhado, não só com o mercado, mas principalmente com aquilo que vai me tirar de casa. Porque senão, meu amigo, é melhor ficar em casa deitado, dormindo, e é o que acontece com muita gente, vai parar na clínica muitas vezes, né, porque não consegue sair de casa e está em depressão, e é justamente uma falta de motivos reais para sair de casa para trabalhar. Já tive a oportunidade de ter pessoas que eu estou atendendo no consultório, e você observa muito, às vezes, aquele choque de sair de uma carreira estipulada, né, pelo social e vai fazer uma coisa que teria um certo preconceito. Mas é ali onde está o seu sentimento. Quando eu vejo o termo preferência pessoais, está muito ligado à coisa de cabeça. Né? Mas quando você vai para o sentir, né? Às vezes, eu prefiro isso, mas será que você sente que é isso? Você sente vontade de fazer isso e se realizar nisso? Aí quando você vê esse choque. Né? E o sentir, ele é um grande termômetro nosso, né? A gente vai muito pelo pensar e se esquece muito pelo sentir. Nem sempre aquilo que a gente está pensando é aquilo que a gente está sentindo lá dentro, né? Então, essa incongruência você observa muito nas pessoas. É verdade. Vamos seguir aqui, a gente já adiantou, né? Pense no que você gosta, foi o que a gente também acabou de explicar com a ajuda do Saulo e do professor Domingos. Vamos para a próxima tela, outras informações. Nesse destaque agora diz o seguinte, reconheça as suas qualidades. É fácil reconhecer essas qualidades? Bom, aí eu vou pegar a fala do professor.
a maioria das pessoas tem crenças de merecimento muito distorcidas. São 3 tipos básicos: crenças de identidade, ou seja, sobre como eu me vejo; crenças de capacidade, como eu me vejo fazendo; e crenças de merecimento, como eu me vejo recebendo. E aí você imagina, a gente vem numa criação baseada em culpa, medo e crítica, onde normalmente eu tirava uma nota boa, não fez a obrigação. E aí eu tirei uma nota ruim, porrada, reclamação e briga. Eu acho complicado a gente tratar de forma mais abrangente, mas se você puder buscar ajuda, seria interessante para reconhecer suas qualidades. Se você não conseguir ajuda, né, tem um testezinho bem bacana que você pode fazer. Pega 3 pessoas que você admira muito e coloca 3 qualidades para cada uma dessas pessoas. E observa aquelas qualidades. Você tem cada uma delas. A gente percebe o que a gente tem. Então, na hora que eu coloco lá o nome dessas 3 pessoas e coloco essas 9 qualidades, eu tenho aquelas 9 qualidades, eu percebo porque tenho. Então, isso vai ajudar para reconhecer. E é engraçado também, Saulo, que eu estava também conversando com uma pessoa no consultório e ela altamente perdida, não é, mas com um potencial tremendo, não é? Uma amplitude de possibilidades, não é? Tipo aquela pessoa que a gente chama artífice, né? Que faz tudo, mexe com elétrica, mexe com hidráulica, alvenaria, tudo. Aí eu cheguei para essa pessoa, olhei direitinho nos olhos dela. Eu disse: o que é que alguém pagaria para você pelo seu talento? Que você acha que é talento, é uma coisa de qualidade, é um agregador de valor que as pessoas pagariam. Aí ele fez: eu nunca pensei nisso. Eu disse: pense. Né? Mas passaram-se umas 3 semanas, né, que geralmente as psicoterapias é uma vez por semana, e na 3ª semana ele conseguiu se achar. E foi num ramo completamente diferente. Vendas. Agora, bom que ele teve acesso a um bom orientador, né? Mas para as pessoas que estão em casa, que ainda não sabem, né, quem devem procurar, de que forma pode-se ter essa ajuda. Assistindo ao programa, com certeza, vai acender uma luz, né? Vai ter essa ideia. Mas, no dia a dia, as pessoas geralmente não têm acesso. É mais difícil. Ou tem? É mais difícil você ter acesso gratuito. Existem os canais, os caminhos, né? Mas uma coisa simples que eu gosto de dizer para as pessoas é: se pergunta, o que é que você gosta de fazer? É possível ganhar dinheiro com isso? Se sim, do que você precisa para ganhar dinheiro com isso? Saulo, eu não tenho tempo a esperar. Então, hoje, o que mais você tem facilidade em fazer? Para começar por esse caminho. Então, eu começo fazendo. Né? Porque a gente está tendo uma conversa aqui e parece tudo muito lúdico, né? Muito profundo. É simples, você tem que agir. Né? Faça qualquer coisa, só não fique parado e foque na solução, como a gente estava conversando nos bastidores. Né? Quanto mais eu mergulhar no fato de eu não estou trabalhando, não sei o que escolher e tal, pior a situação fica. Então, se você reserva o teu tempo, você gerencia seu tempo para alimentar o seu tempo com possibilidades. Hoje você tem as redes sociais, você tem o LinkedIn, que você tem acesso a vagas, você tem grupos no Facebook, você tem grupos no WhatsApp, você tem o Google, você tem sites, você tem a agência do trabalho, você tem vários canais para você começar alguma coisa. Né? Se você não sabe para onde ir, pelo menos comece alguma coisa. Experimente vendas, experimente atendimento, experimente alguma coisa, né, que seja operacional para que essa pessoa possa ter acesso, né, já que você não teve essa orientação prévia. E, então, experimentar, se arriscar. A grande questão é que tem uma palavra hoje muito na moda, que é a chamada procrastinação. E muitas pessoas fazem isso, né? Sobretudo em relação à sua carreira. Né? Ficam procrastinando, mesmo elas escutando, mas não se convencem. Eu costumo dizer, a diferença é aquele que está se permitindo e aquele que ainda não está se permitindo, porque faz questão de manter aquela resistência, que é, de uma certa forma, um ganho secundário. Mas depois de certo tempo, porque o ser humano não se rende pela dor, sim pelo cansaço, o cansaço o vence de tal forma e faz com que ele vá buscar. E, ao mesmo tempo, quando ele vai buscar, ele começa a entender que a resiliência, que é outra palavra muito utilizada, faz parte do processo. Por isso que eu sou ligado muito à área de gestão, né? Profissionalmente falando, né? Como psicólogo organizacional, mas também tenho um trabalho na clínica. Né? Mas eu costumo dizer muito que o profissional ele precisa se lançar, ele precisa ser agressivo. Ele precisa, não é admissível hoje você para um processo de busca, né, de entrevista, de colocação profissional, se você não tem esse entendimento de carreira. Não é só você lançar um currículo, não é você buscar atabalhadamente, né? Então é complicado. Aqui o próximo tópico para a gente destacar,
pesquise sobre a profissão, mas antes tem o teste vocacional. Antigamente era muito utilizado. Hoje em dia está em uso ou caiu um pouco mais está mais em desuso esse tipo de teste? Eu não aplico, até porque eu não sou psicólogo, não sei se o professor vai falar um pouco, mas eu diria o seguinte, faça um teste de perfil. Perfil comportamental. Isso existem assim vários na internet. Para você entender o seu perfil de comportamento, como é que normalmente você se comporta. Então você vai ter aí o DISC, você vai ter aí o eTalent, você vai ter o Profiler. Tem inúmeros testes gratuitos que você pode ter noção de quais são as suas tendências comportamentais. E aí, baseado nesse comportamento, você escolher uma profissão. A gente estava conversando e me veio uma memória. Meu primeiro emprego, eu consegui depois de um mês indo quase todos os dias à agência do trabalho. Eu saí de casa com a pastinha debaixo do braço, e aí eu fui as primeiras vezes, enfrentei fila, peguei ficha, depois eu fiz amizade com as pessoas, porque eu estava toda semana lá. Então toda semana eu estava. E aí, naturalmente, quando eu sentava para conversar com a pessoa do atendimento, ela me orientava e dizia, olha, como você gosta de falar, você gosta disso e tal, tem um curso gratuito para você fazer. Hoje você tem, a Agência do Trabalho oferece cursos gratuitos. Se você entrar no site da FGV, Fundação Getúlio Vargas, tem cursos gratuitos online. Você tem hoje o Senac, que tem cursos num preço maravilhosamente baixo. Então, se você Fundação procurar, Bradesco, né? Você tem a Fundação Bradesco. Então, hoje, eu digo a você, não existe desculpa para você não sair de casa e começar a se qualificar e começar a trabalhar. O que existe é procrastinação ou justificativas, autossabotagem, e aí fica a dica. O tempo passa. E é melhor que você passe o tempo agindo, fazendo algo em direção ao seu objetivo, do que você olhar para todo mundo à sua volta e dizer assim, caramba, como pode? Um outro dado interessante, 70% dos profissionais, IBGE também, faz mais de 2 anos que não ascende na carreira. E aí o professor falou sobre processo seletivo. Antigamente, a pessoa passar 10 anos numa mesma função era maravilhoso. Hoje você vai fazer um processo seletivo, se você passou mais de 2 anos numa função, já se acha estranho. E aí eu lhe digo, existe muita gente desempregada, né? Mas os que estão empregados estão porque se qualificaram, de alguma forma. Então, como é que você se sente hoje fazendo o que você faz? Eu lembro que quando a gente se conheceu, você não fazia o que você faz hoje, mas você já se via fazendo isso, já sentia, como bem falou o professor. Aconteceu, mas aconteceu aleatoriamente? Não, você pagou o preço. Precisou de um preparo. E é esse preço que as pessoas às vezes não querem pagar. Eu fiz processo seletivo já em alguns lugares, e eu lembro que na cidade de Caruaru me chamou muita atenção um grupo em especial, que as pessoas não tinham qualificação necessária para a vaga, alguns não tinham nem o ensino médio completo, fizeram outros meios para concluir e queriam ganhar salários altos. A gente vende tempo e qualificação, Valdson. Se eu não tiver qualificação e não der meu tempo para isso, eu não vou para lugar nenhum. Ok, vamos agora para o intervalo. Vamos para um lugar agora, a gente vai a uma rápida pausa, eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas para você que está em casa nos acompanhando. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como escolher a sua carreira profissional. Trouxemos várias dicas aqui no decorrer do nosso programa que com toda certeza essas dicas irão te ajudar nessa escolha. Mas temos agora uns tópicos para mostrar para você que está em casa. São erros comuns que as pessoas cometem ao escolher a carreira profissional. Então, com base nesses erros, vamos trazer explicações para você não cometer cada um desses erros, né? Primeiro tópico, com a ajuda dos convidados, vamos compreender o seguinte. Quando você escolhe uma carreira para não decepcionar os outros, você está cometendo um erro. Por que, Saulo Veríssimo? Olha, porque na verdade quem vai trabalhar é você. Quem vai ter que cumprir com a parte difícil da carreira é você. Então é difícil, né, professor? Você fazer assim, eu vou dar aula porque o professor gosta que eu dê aula, mas eu me sinto péssimo ali na frente. E a parte por trás, né? A parte das obrigações, tirando o prazer da coisa e trazendo para o lado realmente do dia a dia. Quem vai estar lá é você. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, eu não escolheria para agradar alguém. O desejo do outro não pode ser o meu, né? Eu tenho que construir minha autonomia e desde cedo é bom aprender isso. Muitas vezes, para a gente se realizar, vai ter que desagradar muita gente. Isso. Para um jovem, né, que vai escolher a profissão, né, vai escolher o curso que vai entrar ali para fazer na universidade,
Ele tem maturidade suficiente para dizer que não é aquilo que ele vai seguir, não é aquela carreira que ele planejou? Às vezes vem de família com vários médicos, já que tem vários consultórios, e os pais impõem, né, isso, dizendo, tem essa possibilidade. Como é que ele lida? Ele tem maturidade suficiente, Saulo? O nosso jovem hoje, ele mesmo não tendo talvez a maturidade, porque a maturidade vem com as experiências, com as vivências. Mas hoje o jovem é muito mais autônomo do que já foi no passado. E eu acho que essa parte é uma hora da gente falar para o pai e para a mãe. Dizer assim, olha, cuidado com o que você traz para o seu filho e sua filha quando o assunto é faça. Porque você precisa gerar uma autonomia a ponto do seu filho entender que é ele que vai levantar, que vai pegar um ônibus para o trabalho, que vai até o trabalho, vai ter que cumprir as obrigações. A referência que a gente vai ter no futuro de vida profissional vem dos pais. Eu tive o privilégio de ter uma mãe psicóloga, né? Então, isso para mim me ajudou muito. E ela era organizacional também. Então, me orientou muito sobre tudo, mas nem todo mundo tem esse privilégio. O grande desafio aí do jovem é o seguinte, como é que eu consigo não te decepcionar, visto que muitas vezes existe simplesmente uma transferência, né, do que você não conseguiu para mim, e ao mesmo tempo também não me decepcionar. Por outro lado também, o pai e a mãe não deixar o jovem achar que ele tem todo o tempo do mundo para começar. É possível começar a trabalhar hoje com 16 anos, 17 anos, né? O menor aprendiz, o jovem aprendiz, ele é uma ferramenta maravilhosa. Mas eu me lembro que o garoto, 8, 9 anos de idade, eu ia para frente de casa com a banquinha vender pipoca, e não era porque a gente precisava não, né? No começo foi simplesmente por hobby, por brincar, por aprender sobre como trabalhar. Então, olha, eu não vou decepcionar alguém, ok, mas eu também não posso me decepcionar. E aí deve haver um acordo entre as partes, tá? Então, isso é meu ponto de vista, né? Não trouxe indicador dessa vez, mas meu ponto de vista, que se haja um acordo entre as partes. Perfeito, tudo é equilíbrio, né? Muitas vezes o jovem vai de encontro à carreira dos pais, porque muitas vezes os pais já estão consolidados, né? Já tem todo um andamento, já tem todo um percurso, e você abraçar essa causa muitas vezes é interessante. Mas sobretudo quando você vê, eu me volto à questão do sentir, porque também pode acontecer o não sentir e ir ao encontro da carreira dos pais. E o jovem precisa ter esse discernimento, como os pais também precisam ter esse acolhimento. Isso aí é fundamental para que não venha a acontecer frustrações. Porque ainda hoje, por incrível que pareça, mesmo sendo exceção, tem muitos jovens que vão abraçar a carreira dos pais, se tornam profissionais, mas insatisfeitos, infelizes. Erra também quando, na escolha dessa carreira, a pessoa não leva em conta a opinião da família? Imagina uma coisa, todos os dias minha família chega em casa, meu pai chega cansado, minha mãe chega cansada e reclamando. Mas será que eu vou querer trabalhar? Eu costumo levar minha filha lá no meu escritório e ela tem acesso, né, e muitas vezes ela participa das aulas e tal, para que ela possa conhecer. Então, a minha opinião sobre a tua profissão é mais baseada na minha capacidade de entender a tua profissão do que de fato na tua vivência. Não é ruim, sobretudo é importante você ouvir as pessoas quando você está perdido. Mas talvez você fique ainda mais perdido. Cada um que vem diga assim, olha, escolhe isso, escolhe. Eu fiquei sabendo, né, por exemplo, eu escuto muito, né, escutei muito no passado, perdão. Você tem que fazer concurso público. Eu nunca me vi, nunca senti, né, como funcionário público. Eu sempre me sentia em público, não como funcionário público. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E ouvir é uma coisa, né? Absorver e tomar como decisão é outra. E eu conheço pessoas que estão perdidas por isso. O pai diz, vai ser isso, a mãe diz, vai ser aquilo, o tio diz, vai ser aquilo outro, e não dá oportunidade dessas pessoas, adolescentes, jovens, visitarem as profissões. Né? Uma dica é, tá a fim de ser médico, tá pensando em ser médico, vá no hospital, converse com alguém, por conta própria. Né? Pega um ônibus e vai, por conta própria faz isso. Né? Conhecer uma profissão na internet, pesquisa sobre ela. Né? Traz para você a autonomia das tuas verdades também. E aí, não necessariamente você precisa levar e dizer assim, olha, tá aqui, ó, pessoal, vou ser isso, vou fazer isso. Existem profissões mais polêmicas, né, que às vezes a gente tem que tapar os ouvidos e seguir. Você tem que ter convicção. Lembra-me o Walt Disney, por exemplo. Todo mundo dizia que ele era louco e foi um dos maiores empreendedores do mundo. Mas isso é Disney, né? Nem sempre isso vai acontecer com a gente. Então, a melhor coisa seria planejar. Né? Planejar. Quando você planeja, você tem uma meta específica e você consegue traçar um planejamento, a opinião da família vai ser baseada ou não em indicadores, em fatos e evidências. O que passar de fato e evidência é opinião.
é percepção. E aí é arriscado tomar como decisão uma opinião de alguém para levar para sua carreira. O que eu percebo também qualquer pessoa não pode negligenciar a opinião dos familiares. Não quer dizer que você vai acatar, mas é fundamental você escutar, né? Lembro que minha mãe, né, assim como sua mãe era psicóloga, a minha era professora. E ela desde pequena me sinalizava do jeito dela. Porque os pais, sejam pelo conhecimento que eles têm de vivência de vida, né, minha mãe tinha tanto conhecimento de vida como tinha conhecimento acadêmico, né, conhecimentos técnicos que a gente costuma falar. Né, é importante a opinião dele. E eu fui tão resistente a isso, até que em um determinado momento da minha vida eu disse, rapaz, eu tenho um potencial para isso. E é engraçado, na época que eu fui tentar perguntar à minha mãe por que ela tinha me dito, ela já não estava mais aqui. Mas hoje eu compreendo de por que ela já me sinalizava. Então a gente não pode negligenciar. Devemos escutar, não necessariamente acatar. Então eu me volto ao sentir. Quando você vê aquilo bateu, e muitas vezes não vai vir ali, vai vir mais na frente. Né? Com certeza. Próximo tópico diz o seguinte: escolher a carreira sem considerar os aspectos financeiros também erra. Quem não pensa no retorno financeiro. Sim, porque tem que pagar contas. E outra, não trabalhar só para pagar contas, mas trabalhar para prosperar financeiramente. Né? Talvez o maior erro não seria só desconsiderar o aspecto financeiro, mas pensar o seguinte, esse emprego me paga as contas, tá? E o a mais? Né? Não o a mais para se endividar, mas o a mais para investir, principalmente em qualificação. É importante, a gente ainda, não é, Saulo sabe melhor do que eu, a crença que nós temos em relação a dinheiro. É forte. O que a gente tem de crença limitante em relação ao aspecto financeiro. Verdade. E você vê de muitos profissionais que têm uma bagagem, têm um potencial muito grande, mas não tem esse retorno financeiro, porque tem muitas crenças relacionadas a isso. E precisa ressignificar essas crenças, viu? Né? Porque está tudo relacionado uma coisa com a outra. Você vê, já no mercado não existe aquele bom profissional que não vai se permitir ganhar pouco. Está numa atividade que não venha, né, ter esse retorno financeiro, como bem Saulo falou, para investir na sua própria carreira, para você usufruir também, ajudar as pessoas, né, você fazer uma viagem, isso faz parte do contexto. Eu me lembro que quando eu comecei a atender, e eu negligenciava muito nisso, as pessoas não te valorizavam. Quando você começa a pontuar, colocar os pontos dos is, né, cobrar verdadeiramente o teu trabalho profissionalmente, as pessoas começam a te respeitar, começam a te olhar de outros olhos. Então, valorização profissional está muito relacionada à questão financeira. Sim. Tem que ter até direcionamento para consultar alguns profissionais da área, porque muitos dizem, né, não dá dinheiro, essa profissão não dá dinheiro, mas será que esse profissional é dedicado? Será que ele faz o melhor, né, para ter esse retorno que ele tanto sonhou em ter, mas não faz nada para chegar? Olha, a remuneração está ligada a dois aspectos. Né, ao tanto de capacidade que você tem, ou seja, a caixa de ferramentas que você tem, né, para tal, como também a questão das crenças. Então, por exemplo, a gente tem cursos de formação em coaching e as pessoas passam pelos cursos com a gente e muitas delas, quando saem, começam a abrir pequenos empreendimentos, médios empreendimentos ou a faturar mais alto. Vou contar um case, inclusive, que está nas redes sociais. A gente tem uma nutricionista que ela atendia no consultório dela, né? E ela, depois que passou pela qualificação, pela orientação e pela reprogramação mental no aspecto das crenças do dinheiro, hoje ela consegue atender em 3 lugares diferentes, organizou melhor a produtividade dela, né, e reconfigurou a relação com o dinheiro. Nós não fomos criados para trabalhar para pagar contas. Nós fomos criados para que o dinheiro trabalhe para a gente, né, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, porém, nem todo mundo teve base de educação financeira, também não tem problema. O importante é o que você faz com o seu hoje e daqui para frente. E aí é possível sim, né, deve-se levar em consideração aspectos financeiros. Saulo, estou na situação que assim, qualquer coisa que eu pegar me ajuda. Ok, tudo bem. Né? Faz isso, faz um trabalho de organização financeira, porque senão, hoje, um salário mínimo, quando virar 5, tu vai gastar muito mais do que você ganha do mesmo jeito. Então, esse aspecto ele vai além de pensar em pagar contas. Vamos avançar, vamos aqui a outro tópico sobre erros que as pessoas cometem, né, ao escolher a carreira profissional. Escolher a carreira sem ter um projeto de vida. Como é que a gente pode destrinchar esse tópico para quem está em casa? Isso é tão importante, né? Você tem até trabalho de você fazer visualizações, né, futuras. Você se espera estar fazendo o quê? Trabalhando com o quê? Não é? Realizando o quê? Não é? Porque quando você
isso até no livro Lei da Atração fala muito, né? Quando você começa a fazer esses projetos e de uma forma bem incisiva, isso tende a se materializar lá na frente. Não é só pensar de uma forma imediatista, como bem Saulo falou, do planejamento é fundamental nesse sentido. A longo prazo, as minhas possibilidades, eu me visualizar lá na frente. Isso é tão forte, que, de uma certa forma, contribui, é como se o universo contribuísse para que isso se realizasse. Esse projeto de vida é fundamental. Um jeito simples de fazer isso. Você vai pegar 10 folhas de papel, anota aí em casa. 10 folhas de papel. Você vai colocar numa folha o que é que você quer em relação à carreira e você vem de trás para frente, escrevendo folha por folha, cada etapa. Então, na etapa 10 eu me vejo apresentando o programa. Olha só. Só. Na 9 eu me vejo como. Na 8 eu me vejo como. Na 7, na 6. E aí você vai encontrar, inclusive, o primeiro passo. Você vai encontrar por onde começar. Quando eu li essa frase, professor, eu me lembrei de uma situação. O Walt Disney, quando passou em frente aonde hoje é o Walt Disney World, ele era só um terreno. E ele disse, aqui eu consigo ver, eu consigo me ver, eu consigo sentir o maior parque de diversões do mundo. E no dia da inauguração do parque, ele não estava mais vivo. E a esposa foi entrevistada e foi perguntada, caramba, como seria bom se ele... Pena que ele não está aqui. E ela respondeu, ele esteve aqui antes de qualquer pessoa. E isso é ter um projeto de vida. As pessoas falam, é muito sonhador. A maioria das pessoas que conseguiram uma coisa, você é um sonhador. Conseguiram por sonho. E aí, como é que eu trago isso para o papel? Que bom que é de graça sonhar, né? Que bom, E de graça eu posso... E a Bíblia fala uma coisa, assim como está tua mente, assim é você, Assim como tu pensa, tu és. E pensar grande e pensar pequeno é o mesmo trabalho. Isso. Então é uma dica simples, pega 10 folhas de papel em casa mesmo e faz esse projetinho de vida e começa a traçar e começa a caminhar. Você vai perceber que isso vai te ajudar. Outra coisa interessante, se você seguir as pessoas certas no Instagram, muita gente libera conteúdo gratuito sobre isso, e-book, 10 passos para construir isso, 5 passos para construir aquilo. Então, o material está aí, agora o trabalho de sair da cadeira, ou de pegar o celular e usar de uma forma produtiva é seu que está em casa, com certeza. Infelizmente, as pessoas ainda perdem muito tempo acessando bate-papo, Instagram, para ver mais a vida alheia do que pensar e planejar o seu próprio futuro, professor? Parece que é mais interessante. Isso, perfeito. Tem um livro do Robert Chiniachik, que é aquele psiquiatra, Os Donos do Futuro, que ele diz assim, a conquista só vem sem antes primeiro você se sentir conquistado. Isso vai de encontro, é engraçado. Eu, antes de ser professor, eu já me via dando aula. Isso é projeto de vida. E é engraçado, Valdson, Saulo, se você não começa a fazer essas visualizações, sobretudo no sentido de construções positivas, para a sociedade, é como se a vida não te desse a oportunidade para você exercitar aquilo. Porque tem que ter algo positivo. Tua carreira, o teu desenvolvimento profissional, tem que contribuir para alguma coisa, para o social, para a melhoria das pessoas. O outro tópico fala o seguinte, erra também quem escolhe a profissão, escolher a profissão do passado ignorando as tendências do futuro. Quem faz isso, escolher profissões do passado ignorando as tendências do futuro, erra também. Sim e não, porque quem diria que o barbeiro iria voltar com tanta força, é uma profissão do passado. Valdson e você que está em casa, a profissão do futuro é aquela onde você consegue rentabilizar, ter retorno financeiro e ao mesmo tempo conseguir construir o que Carl Roger fala de uma mente funcional, de uma alma funcional. Ou seja, você está feliz fazendo aquilo, você tem qualidade de vida fazendo aquilo, você consegue e é possível você ter um equilíbrio em várias áreas da sua vida enquanto você constrói uma profissão de futuro. Hoje é muito difícil você dizer assim, qual é a profissão do futuro? Se cria muita coisa. Agora, qual é o grande erro aí? É acreditar que a mesma profissão do passado que garantia a estabilidade, garantirá estabilidade para sempre. Porque o próprio funcionarismo público, por exemplo, que era um sinônimo de estabilidade, hoje se sabe que não é tão estável assim. Então, o que eu diria é, escolha a profissão onde você se veja, sinta-se prosperando fazendo aquilo. E não simplesmente tendo o reconhecimento. Eu até digo nos meus cursos, quem trabalha pelo reconhecimento um dia pedirá esmolas.
Por quê? Porque trabalha pelo aplauso e não pela prosperidade, pelo resultado específico, por um propósito. Um consultor americano ele fez um estudo com a Apple e com outras empresas, ele percebeu que essas empresas elas tinham prosperidade porque elas estavam focadas no propósito, no porquê de construir os aparelhos pelo aquele processo. E aí definir um propósito para a sua profissão é o caminho. Aliás, definir um propósito para cada área, né? Imagina um propósito para me relacionar, um propósito para ter uma amizade, um propósito para apresentar um programa, um propósito para acordar. A vida seria bem mais funcional, bem mais interessante, com certeza. E quando é que eu percebo que essa profissão está se tornando uma profissão do passado, né? Tem um momento, eu vejo tem um gatilho para isso, para eu perceber que eu preciso me atualizar e meio que dar um up ali, né? Eu vejo assim, na minha carreira. Vejo assim, profissões do passado, né, que estão aí com uma grande tendência, uma grande perspectiva, elas se ressignificam. Isso. Né? Foi o que aconteceu com o barbeiro bem citado aí pelo Saulo. Porque antigamente a ideia, e isso é uma leitura de cenário inteligente, a ideia de você cortar o cabelo era muito mais ligada à necessidade. Hoje não é, hoje é status. Tanto se você for para esse ramo de cosméticos, né, de beleza, é um ramo hoje que cresce cada vez mais maciçamente por aí. Então você enxergar essas perspectivas de mercado, visualizam tendências fortes, né? Isso também requer uma habilidade sua. Né? Existe profissão de futuro? Existe. Uma delas é a nossa, né, que lida com o humano, né, coach, psicologia, recursos humanos, gestão de pessoas. A área também de tecnologia é muito forte, né, mas tem outras também que você pode se desenvolver muito bem. O último tópico para a gente encerrar aqui esses erros comuns, eu acho que está correto em partes, né? Comete erro quem pensa que a carreira é como um hobby. Vocês concordam? Quem pensa assim comete um erro também ou em parte? Vou citar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela trabalha, né, mas ela trabalha porque curte aquilo ali e aí ela tem uma renda já fixa e automaticamente ela não se compromete tanto quanto quem trabalha porque precisa. O trabalhar porque precisa normalmente leva você a ter um nível maior de comprometimento. Né, porque você tem o que a gente chama de mais, né, responsabilidades. Mas, por outro lado, né, conseguir fazer da sua carreira algo que te dá prazer, né, que vira um hobby, e aí sim fica correto. Até falando em visualização, professor, eu lembro que uma vez eu escrevi uma carta ao futuro. Né, então, eu me imaginei no futuro escrevendo uma carta para hoje. E dentro dessa carta eu escrevi o seguinte, olha, fica tranquilo que o WhatsApp não está parando e a gente quis muito isso. E aí eu pus uma data para essa carta, faça isso em casa, inclusive. Aproveita o final do ano agora, né, escreve uma carta para o dia 22 de dezembro, né, falando como é que foi esse tempo, o que é que você conquistou, etc. E aí eu lembro que quando eu abri essa carta, eu me emocionei muito, porque exatamente aquilo que eu construí nessa visualização estava lá. E aí, trabalhar até de madrugada, né, virar a noite estudando, me qualificando, me fez conseguir enxergar esse hobby. Ter um propósito com aquela carreira faz você enxergar um hobby. Hoje eu entendi o impacto que a gente consegue causar através da educação na vida das pessoas, termina transformando aquilo também num hobby. Né? E diferente de você pensar o seguinte, eu vou para a empresa e vou me divertir. A gente é colega de trabalho, então a gente vamos deixar Valdes de lado aqui, os telespectadores vão conversar e vão brincar. E isso é o lado errado de entender que a carreira é como um hobby. Então, acredito que essa linha, apesar de ser tênue, dá para se levar para um lado onde você sinta prazer no que faz. Perfeito. E essa carreira, né, para a gente resumir e fechar esse bloco do programa, ela começa quando? Quando eu entro no mercado de trabalho ou quando eu me preparo para entrar no mercado de trabalho através de um curso superior? Como é que a gente finaliza? Eu acredito que isso já começa quando você começa a nascer. Você nasceu. Já é todo um contexto. A ideia de, vamos ampliar, de trabalhabilidade, de trabalho, que você vai ter que fazer alguma coisa. Até porque você só vai conseguir desenvolver autoestima se você tiver alguns feitos. Então, desde já, é sempre importante os pais, a família, ter um papel preponderante nisso, de buscar, de puxar, de chamar, não é, de mostrar, não é, de evidenciar, não é, de promover essa escolha. Isso é importante. Por que a tendência dos filhos escolher as carreiras dos pais? Porque desde já os pais já estão mostrando ali, né, que ele visualize possibilidades. Então, eu acredito que desde que venha a nascer. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia.
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E neste bloco do programa a gente quer chamar a sua atenção em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio e o início do horário de verão, que coincide com o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o domingo dia 4 de novembro. Isso quer dizer que à meia-noite do sábado, dia 3, da meia-noite do sábado para o domingo, dia 4, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal deverão adiantar o relógio em 1 hora. Mas os pernambucanos, eles não precisam adiantar os relógios, mas é necessário ficar atento em relação ao horário de fechamento dos portões, que é ao meio-dia. Então, muita atenção para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, porque através dessa prova você vai definir seu futuro em relação à escolha da sua profissão. A sua carreira profissional já começou há um certo tempo, como a gente bem aprendeu aqui com os nossos convidados, e escolhendo o curso, né, que você vai fazer após o resultado dessa prova, vai definir aí o seu futuro e o seu sucesso profissional. Por isso, muita atenção para não perder essa prova, que é muito importante, né, Saulo Veríssimo? E é o instante, né? É o momento, não é simplesmente mais uma prova, é o momento. Talvez seja o momento mais marcante para quem vai fazer, mas ainda mais marcante para quem se preparou durante todo esse tempo, e não é justo perder, talvez, por um deslizezinho de horário ou algo do tipo, né? Quem já fez a prova, professor, já tem uma certa experiência, mas o excesso de confiança pode atrapalhar um pouquinho em relação a essa questão do horário, né? Para não ficar dúvidas, é muito importante você saber que ao meio-dia esses portões se fecham. Ninguém entra mais. Por isso que é importante, Valdson, ir antes, né, dormir cedo, né, fazer uma alimentação balanceada, bem tranquila, né, e ir com antecedência para o local da prova. Temos mais dicas para ajudar você que está em casa. São dicas importantíssimas sobre o Enem. Os convidados vão nos ajudar. Primeiro tópico que o professor falou aqui para a gente em relação a não deixar de se alimentar. Por mais ansioso que você esteja, não deixe de se alimentar. Acorde um pouco mais cedo, né, professor? Né, Saulo? Mas não vá com a barriga vazia, não. Isso, uma cabeça relaxada, evitar alimentos pesados, né? Principalmente para não ter problemas em relação à diarreia e outras situações. Por isso que é fundamental se alimentar com uma alimentação saudável, né, e balanceada. Mesmo sendo a prova em 2 domingos, né, tem a novidade deste ano, é importante você sair de casa com antecedência para não pegar nenhum engarrafamento. Mesmo sendo no domingo, pode ter um imprevisto também, então use o tempo a seu favor. Sim, aliás, é um dia atípico, né? Um domingo atípico, não é um domingo comum, como qualquer outro. É um domingo onde várias pessoas estão, inclusive com uma carga emocional mais forte. Então, se você puder e tiver a oportunidade de hoje, sexta-feira, inclusive, passar no local onde vai ser sua prova, ver quais são as vias, talvez vias alternativas para você não pegar um trânsito ou outro. Outra coisa importante, Valton, sobre se apresentar com antecedência, mostra o quanto você está olhando esse momento como algo especial. Né? O quanto você está enxergando esse momento como algo realmente relevante. Muita gente acha que é só um momento, né, professor? É o momento. E eu diria mais, que não só se alimentar bem, mas até hoje, sexta-feira, é bom, até você pode fazer uma revisão e tal, mas no sábado e no dia da prova, no domingo, você tirar o tempo para relaxar, para se preparar emocionalmente, preparar a sua mente para fazer esse dia de domingo, um dia realmente muito vitorioso para quem vai fazer a prova. Perfeito o que o Saulo falou, até porque o que tinha de se fazer já foi feito. É verdade. Não é? Talvez o maior desafio seja amortecer a ansiedade. Por isso, relaxar, né, dormir cedo, fazer técnicas de inspiração, inspirar, expirar e ir tranquilo, né? Seguindo todas essas recomendações, não vai ter problema. E também se preocupar com a documentação, né? Não deixe para a última hora, como muita gente deixa, para procurar. O documento estava em cima de um móvel, agora não está mais, você já fica mais acelerado, né? Mais agoniado tentando achar esse documento. Lembrar do documento de identificação com foto, documento oficial. Nesse caso aqui não entra carteira de estudante, não pode. Carteira de estudante não entra como documento oficial com foto. Uma dica interessante, Valdson, e você que está em casa assistindo, é você fazer uma visualização no sábado, de preferência no horário, não da noite, mas um horário um pouco mais cedo, de tudo que você precisa preparar e de como será a prova, porém uma visualização positiva,
Ou seja, se imagina agora, né, separando documentos, separando a roupa da prova, tomando o seu jantar à noite, tomando o seu café da manhã pela manhã, evite inclusive alimentos que podem deixar você um pouco mais agitado. Então, pesquisa no Google aí quais são os alimentos energéticos, esses não são interessantes. Né? A canela, o gengibre, o café, o chocolate, então segura o chocolate. São alimentos que vão acelerar o seu metabolismo e talvez dificultem a sua concentração. A nossa mente ela vibra em frequências de hertz. É como a eletricidade. Então, certos alimentos eles vão ativar a adrenalina, vão ativar algumas substâncias neuroquímicas na nossa corrente sanguínea que podem atrapalhar a concentração no dia da prova. Vamos aqui a outra tela, né, com outra dica: não leve objetos proibidos para as provas. Tem uma listinha, né, de objetos proibidos, inclusive celular, não pode entrar com o celular no local de prova. Deixa em casa, né, professor? Perfeito. A autoconfiança é fundamental, né? Evitar todo e qualquer recurso ou empecilho que venha tirar a pessoa do objetivo que ela vai fazer a prova. Por isso é importante se tranquilizar ao máximo, né? Levar o que tem que ser levado, né? A borracha, o lápis, e partir para as questões mais fáceis, até então que tem estudado, né? E as mais complexas e deixando mais para frente. Ok, vamos à próxima tela aqui com outras informações. É importante que você confira os seus dados, se eles estão corretos e se no caderno de questões está completo, né? Confira seus dados, se estão corretos e se o caderno de questões está completo. Isso aqui é muito importante para evitar contratempos e desclassificação do candidato. Isso. Talvez na ansiedade, e a gente vem falando sobre isso inclusive no programa todo, né? Sobre a questão das emoções e tudo, na escolha da profissão e etc. Essa coisa de se livrar logo, né? De sair logo de lá. Não. Se você tem tempo, não tem pressa para terminar. Eu me recordo, professor, quando eu era criança, eu me orgulhava de ser o primeiro a terminar as provas, Walter. Isso não é bom. É mesmo que você termine rápido, seguindo essa dica que o professor deu, de você fazer as questões mais fáceis primeiro, depois as mais complexas, até para alimentar a tua autoconfiança, né? Você sabe que conseguiu, vibra internamente com isso, e aí dá uma conferida antes de sair. Não tem pressa para ir embora, não. Outro ponto muito interessante é em relação à caneta. A caneta tem que ser preta, né? A tinta preta de material transparente. É a única permitida. Às vezes tem muita gente que chega no local de prova com canetas coloridas. Não pode. Caneta na cor preta e o material transparente. Pois é, as recomendações todas, elas são sabidas com antecedência, né? Então é fundamental seguir o que tem que ser seguido, né? Como a gente estava bem frisando, evitar todo e qualquer recurso que venha tirar a pessoa do foco principal, que é o fazer a prova. Então, essas recomendações elas são fundamentais para serem seguidas à risca. Por isso que é importante, como o Saulo está falando, né, tranquilizar-se com antecedência para se preparar para esse dia, que será o dia crucial, né, que é um percurso da sua jornada profissional. Aí você fez uma prova muito boa, mas na hora de preencher ali o cartão de respostas, marcou uma questão errada. Não tente rasurar, que pode se complicar ainda mais, né? Marcou errada, pula para a próxima e verifica antes. Com calma, né, Saulo? Vai respondendo, preenchendo com calma. Uma coisa importante, teste a caneta antes. Porque pode acontecer, imagina, professor, no momento exato, a caneta falha e você termina ficando um pouco tenso. Olha, é o que o professor tem falado. Evita tudo que vai tirar de você o domínio, tirar de você a confiança de que aquela prova será a melhor prova da sua vida. Tem uma questão em relação ao cartão de resposta, que alguns costumam começarem a marcar, Saulo, a partir do momento que arrematam a questão. Né? Se você tem autoconfiança que aquela questão, aquela alternativa é a precisa, é a correta, então é interessante logo marcar, porque aí você já não vai ter na preocupação a posteriori de ter que preencher o cartão resposta todinho e corre o risco, na ansiedade, né, você acabar rasurando. Então, muita atenção, você que está em casa, vai fazer a prova no próximo domingo, você precisa ficar concentrado, né? Tentar remover aí essa ansiedade, controlar essa ansiedade, remover, a gente não consegue, né, totalmente. A ansiedade, ela faz parte, sim, fez parte de todo esse processo de estudo. Para quem está em casa que vai fazer pela primeira vez, tem um recado especial para esses telespectadores que estão mais ansiosos, porque é a primeira experiência? Tem sim, Walter. Nossas emoções elas se refletem muito na nossa fisiologia. Então, na verdade, a emoção ela é uma reação fisiológica de um evento. E aí, se eu sei que vou ficar mais tenso, o que é que eu posso fazer? Como a gente falou um pouquinho antes. Evita deixar para estudar no domingo ou no sábado. Principalmente o sábado é um dia para relaxar. O
Sábado é um dia para você evitar qualquer coisa que possa abalar a sua autoconfiança. A ideia de você até não levar o telefone celular, né, para não ficar naquela ansiedade de fazer a selfie, de postar na rede social, né, de dar o recado para alguém. Aquele é o seu momento. Evita ambientes que vão te deixar mais nervoso, evita a cobrança, né, você que é pai, você que é mãe, evita pressionar o teu filho ou tua filha que fazer a prova agora, o marido, a esposa. Não faz isso. Quanto mais aquele indivíduo tiver tranquilo e certo de que até aquele instante ele fez todo o possível para aquele momento, melhor. Levar o filho até o local de prova, esperar ele terminar, né, essa prova, faz parte, é válido, dá mais confiança para esse candidato? Sim, eu acredito que sim. É importante a família estar junto nesse momento, já porque todo esse percurso, né, não é só da pessoa, envolve também familiares. E uma coisa interessante que foi bem frisada pelo Saulo, ter cuidado com as nossas emoções. Emoções que é mexer, agitar, e sobretudo as emoções que inicialmente começam nos nossos pensamentos. Então, evitar pensamentos trágicos, não é? Pensamentos pessimistas que vão automaticamente reverberar no nosso corpo e vão dar o que é bem chamado por Saulo, a questão da emoção. Então, ter cuidado muito em relação a isso. Por isso que todas essas dicas, o que tinha de se fazer já foi feito. Então, se preparar, não é? Agora, no momento crucial para fazer a prova, é fundamental, sobretudo controlando essas emoções. Porque a ansiedade é um devastamento emocional muito grande. Como a gente já falou aqui no programa, é focar na solução. No caso, a solução seria ali preencher a prova, né? Responder a prova corretamente, esperar a nota. A nota seria a solução desse exame ou não na totalidade? A preparação seria a solução. Como não dá mais para voltar no tempo, agora é o aprendizado. A nota é uma consequência de uma preparação versus o momento da prova. Mas o aprendizado é mais interessante, né? Se eu me dei bem, vibre com isso, celebre e aprenda com isso. Outras áreas da sua vida podem ser impactadas com o mesmo esquema tático, vamos dizer assim. Né? Se eu me preparei, se eu estudei, se eu fiz minha parte, aconteceu, né? E deu certo. Se eu controlei meus pensamentos, se eu briguei com a minha mente, porque muita gente acha, Valdson, que ao falar, né, ao ouvir um pensamento interno, não pode argumentar. Ah, eu acho que não vai dar certo. Eu posso argumentar, né? Vai sim, eu fiz a minha parte, né, e vou fazer minha parte até o final. Eu acredito que o mais importante nisso tudo é o aprendizado, do quanto você é capaz de construir algo, de ter um resultado. E se esse resultado não foi positivo, tudo bem também. Você fez sua parte e agora estudar um pouco mais, preparar um pouco mais e seguir em frente. O conhecimento que você adquiriu, ninguém vai tirar de você, não, né, até porque, Valdo, as frustrações fazem parte da nossa carreira. E falamos tanto hoje no programa sobre carreira. Então, é esse momento que o jovem se preparou, o adolescente se preparou, o adulto se preparou, o idoso se preparou e não conseguiu êxito, paciência. Isso faz parte. Tanto que a palavrinha hoje é resiliência, não é? Em relação à nota, né? A gente falou um pouquinho dessa nota, que não é o foco, não é a solução, né? A solução seria o estudo, mas o candidato tentou no ano passado, levantou uma nota que dava para entrar num curso diferente do que ele queria. Aí esse ano ele tem como meta levantar essa nota para entrar no curso exato que ele quer, mas se ele não conseguir, ele deve migrar para esse curso onde a nota dá para ele ser aluno, né, desse curso, ou não? Deve persistir mais um ano? Acredito só na intenção dele estar se preparando para fazer o Enem, já é de grande valia. E muitas vezes nós vamos nos encontrando em situações que a gente nem mesmo pensava. Então, eu acredito que é válido sim. Se mais à frente, né, ele vê que não se identificou com o curso que era a segunda opção dele, ele faz novamente o Exame Nacional de Ensino Médio e já na universidade ele tem a opção também, às vezes, de trocar de curso. E vamos pensar qual é a meta dele, né? Se a meta é o curso, de repente vale a pena pegar esse desvio através de outro curso, ou seja, minha nota, eu queria entrar em administração, minha nota deu para entrar em, vamos lá, chutar contábeis. E aí eu vou ingressar e lá na frente eu consigo migrar. Então, se a meta dele é ingressar na universidade e ele não conseguiu no caminho preciso, mas tem um desvio que leva ao mesmo caminho, por que não? De repente ele encontra, ele tem uma grata surpresa com outro curso, ou lá dentro ele descobre outras coisas. A gente vê isso muito acontecer, né? A pessoa começa um curso na faculdade e de repente, quando menos espera, se encontra numa disciplina. E dessa disciplina, a gente até falou isso, né, no bloco anterior, né? Numa das disciplinas do professor, o aluno se encantou e aí ele incentivou ele a investir na área financeira, ele seguiu em frente e ficou feliz e se realizou enquanto profissional. Então, de repente, ingressar
seja tão bom quanto ingressar no curso que você queria. Já tive a oportunidade de ver alunos que começaram em RH, foram para logística, foram para ciências contábeis, depois retornaram para recursos humanos, foram terminar um curso. Né, e começaram a exercer sua profissão. Então, essa permissibilidade é muito importante. Porque às vezes algumas pessoas falam, né? E alguns professores também falam, não, foque só no curso que você quer, para não, mais à frente, você não desistir e tirar a vaga de outro candidato que queria entrar naquele curso. A evasão. É aquela coisa, como a gente falou aqui, nada é para sempre. Não precisa ser para sempre. Então, eu quero fazer medicina e conseguir para entrar em enfermagem, não sei, ou fisioterapia, não sei. É muito particular, muito peculiar. Eu vou tirar a vaga de alguém? Talvez não, né? Porque essa outra pessoa também vai ter a experiência dela. Se eu pautar as minhas decisões o tempo inteiro no outro que não conseguiu entrar ou que conseguiu entrar, de repente você que está em casa não vai conseguir avançar, né, professor? Pois é. O processo é único. A carreira, como bem falamos no programa, é a autogestão da vida profissional. O outro é referência, mas nem sempre é interessante ser seguido. Então, próximo domingo, primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente deseja boa sorte para todos os candidatos, os que estudaram e os que também não estudaram, boa sorte, mas com toda certeza quem se preparou vai ter um resultado melhor, né, Saulo, né, professor? Com certeza. Houve ali uma dedicação, houve ali um esforço, né, e vai ser recompensado. Vai, é todo o coroamento de todo um processo que envolve família, né, envolve amigos, envolve os colegas do ensino médio, né, e até de faculdade, né, porque outros estão tentando outros cursos. Então isso aí faz parte do contexto. Siga a risca, né, as orientações foram repassadas. Documentação, separa a documentação, o horário de fechamento dos portões ao meio-dia. Fechou, ninguém entra mais não. Acabou. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem, ainda bem que não tem, né, para a gente aprender a ter disciplina. Olha, Valdo, eu digo sempre nos meus cursos, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina, né, de seguir aquilo que é para ser feito, independente do que você sente ou não. Agora não é hora de dizer assim, eu não fiz minha parte, mas Deus fará dele. Não que Deus não possa fazer um milagre, né, mas eu acredito que Ele vai fazer aquilo que é justo. Então, hoje, sexta-feira, dá aquela revisada, né, também descansa à noite, faz alguma coisa que te faz bem. Amanhã, depois do almoço, se prepara a roupa, prepara o calçado, separa as canetas, né, já testa as canetas, separa a documentação e aí reserva um tempo para você respirar e se imaginar fazendo a melhor prova da sua vida. Eu costumo dizer que fica tranquilo, tá tudo certo, nada errado, cada um tem o que merece. Então você vai ter com certeza aquilo que você merece. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente chega agora na reta final do programa, é o momento de agradecer a cada um dos especialistas que nos auxiliaram durante todo o nosso programa especial desta sexta-feira. Domingos Sávio, ele que é psicólogo, professor de recursos humanos e especialista em desenvolvimento de pessoas. Professor, muito obrigado pela participação. O espaço agora fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Desde já agradecer o convite, Valdo, só agradecer também, Saulo, esse grande momento que nós tivemos aqui para debater e você, telespectador, paciência, trabalhar a questão da ansiedade, que é fundamental, procurar gerir sua carreira. A gestão do tempo ela é fundamental hoje para todo e qualquer profissional e está tudo certo, as coisas vão acontecer positivamente. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Também queria agradecer ao Saulo Veríssimo, ele que é coach, consultor e palestrante. Saulo, muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Obrigado, Valdo. Obrigado, professor. Obrigado por você estar em casa. E nós falamos aqui algumas vezes sobre crenças de merecimento. Eu quero dar um presente, Valdson, para as pessoas que estão acompanhando. Tá? Eu quero dar de presente a você o e-book Como Vencer a Autossabotagem. Então, para quem quiser, é só entrar em contato com a gente no 998320650 e solicitar o seu e-book gratuito para ajudar nessa gestão da carreira e vencer as crenças de merecimento, como o professor falou aqui num dos blogs anteriores. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um excelente dia, um excelente fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!